Primeira semana de novembro intensa como escorpião. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, nosso encontro semanal, e essa semana de novembro parece que o mês já começou daquele jeito intenso e transformador como o signo de escorpião propõe para todos nós, esse signo que faz com que todos nós possamos renascer das cinzas como fênix. E estamos vivendo tudo que temos direito em relação à intensidade desse momento. Não só porque nós estamos na porção da semana de Vaiera, essa porção é uma porção muito interessante, como toda porção que a gente estuda, mas essa porção especialmente vai falar para a gente sobre Abrão, sobre a maneira como Abrão recebe a visita dos anjos, os 3 anjos, a maneira como o Criador trata Sodoma e Gomorra, tudo que está acontecendo naquele momento. Termina essa porção falando sobre o sacrifício de Isaac, o filho tão desejado de Abrão. E essa porção, Vaiera, significa apareceu, justamente que fala sobre a aparição dos anjos, mas sempre tem um ensinamento por trás, Essa questão do estudo cabalístico ou do estudo das filosofias de um modo geral, é sempre essa questão do fogo negro sobre fogo branco. Nem sempre é só aquilo que está escrito que a gente tem que entender. É necessário sempre você interpretar a mensagem. E aqui nessa porção, a gente é convidado a agir ainda que no desconforto. Estamos sendo convidados a sair da nossa zona de conforto já também há algum tempinho. Você que acompanha práticas que despertam há mais tempo sabe disso. E essa energia de escorpião traz pra gente essa questão da morte e transformação. Nada disso é simples, nada disso é fácil e tampouco confortável. Mas nessa porção especialmente, a gente é lembrado que nesse momento que Abrão ele vai receber os anjos, ele tinha acabado de passar pela circuncisão, ele já estava idoso, ainda que com dor e cansado, ele não deixava de exercer a função dele, que era receber bem as pessoas, Por isso que Abrão é o patriarca, a carruagem para resede, a benevolência, a misericórdia, esse amor, esse cuidado tão generoso que ele tinha. E também para a gente aprender a valorizar cada momento, A gente já conversou há alguns anos aqui sobre essa questão dele ter desejado tanto o filho e o quanto que todos nós também desejamos tanto algo, e quando a gente conquista esse algo, muitas são as vezes que a gente vai agindo e vivendo no automático e a gente deixa de valorizar aquele momento, aquela pessoa, aquele sentimento, aquela situação. Então todos nós estamos sendo convidados a saber que a gente evolui saindo da zona de conforto, que quanto mais algo é desconfortável para a gente e ainda assim a gente vai lá e faz, mais a gente está se conectando com a presença divina, a Shekinah, a luz do Criador. E o quanto que é importante a gente sair do automático para valorizar cada momento. É sempre bom a gente lembrar disso tudo, ainda mais nesse mês, que é um mês tão transformador por essência, essa energia de escorpião que a gente vem conversando e vem se familiarizando com ela cada vez mais. Nessa semana, se você está comigo em Práticas que Despertam na terça-feira à noite, hoje a gente teve o ingresso de Marte em Sagitário. Esse trânsito de Marte em Sagitário pode fazer com que todos nós nos sintamos mais confiantes, mais otimistas, É um trânsito, é um momento muito favorável para isso. Também a gente vai querer buscar o conhecimento com mais vontade, com mais garra, com mais coragem, e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa questão da rotina, que às vezes pode ser um pouco enfadonha,
um pouco maçante e trazer para a gente uma certa impaciência e até mesmo agressividade. Marte em Sagitário quer ser muito livre, Sagitário é um signo muito livre, mas a gente já sabe que é através da ordem que a gente consegue se livrar do caos. Então, fica a dica para a gente prestar bastante atenção nesse trânsito ao longo desses próximos meses. Já no dia seguinte, a gente tem a lua cheia de Escorpião, lembrando sempre que a lua cheia, ela vem cheia de energia, e tanta energia assim, às vezes pode deixar a gente um pouco confuso, pode deixar a gente um pouco controlador, pode deixar a gente um pouco desconfiado demais, ao passo que a gente também pode ficar misterioso demais, mas presta atenção nessa questão do excesso da abundância de energia e a irritação que todos nós podemos sentir naturalmente só pelo fato da lua estar cheia. Também a gente deve ficar atento porque no dia seguinte, como eu disse no início do nosso encontro, uma semana e tanto, essa 1ª de novembro, cheia de aspectos, cheia de movimentos intensos no cosmos, e no dia 6 a gente tem o ingresso de Vênus em Escorpião. Vênus em Escorpião traz para todos nós o amor de uma forma mais intensa, os nossos relacionamentos podem ficar mais profundos, é aquele momento onde a gente pode até ter mais intimidade com as pessoas. Vênus em Escorpião também vai pedir para a gente ter bastante atenção com a nossa autoestima, com os nossos desejos, com a energia sexual, com a nossa libido. Então a gente tem aí essa oportunidade de se preparar bem, ainda mais essa semana tão intensa, não só pelo signo de Escorpião, mas também por todo esse movimento que está acontecendo no céu. Lembrando também que lá para o dia 8 a gente vai ter uma quadratura de Vênus com Plutão e esse aspecto é muito tenso, ele traz muitas questões relativas ao sentimento, né? Vênus com Plutão na quadratura, a gente pode ficar mais possessivo, a gente pode ficar mais ciumento, a gente pode brigar por qualquer coisa, se meter em conflito, em confusão. Então vamos prestar atenção, tudo já está denso demais, tenso demais, então é muito importante a gente ter calma e agir com alma. Eu ouvi isso, achei bem legal. Já Camila, que tá sempre aqui com a gente, também já tem os produtos da aromaterapia, né? Com alma, calma. Então é muito importante a gente pensar nisso, trazer pra gente essa energia desse signo vigente, né? Escorpião tem esse poder de nos conectar com as nossas emoções de uma forma mais intensa, de ativar a nossa intuição. Fica mais fácil a gente perceber o outro, sentir o outro, ter vontade de compartilhar, isso tudo é muito importante. E sempre a gente tem que notar aquele lado B, né, da energia em desequilíbrio, que é essa questão que conversamos agorinha, né? Tá se percebendo controlador demais? Tá um tanto vingativo, cheio de minhoca na cabeça. Olha, Marte Sagitário também trazendo esses pensamentos que não é bom a gente ficar pensando em coisas minhoquentas, vou dizer aqui, né? Procurar pelo em ovo, cultivar esse tipo de sentimento. As coisas acontecem na vida da gente, acontecem muitas vezes quando a gente menos espera. Convidei todos aqui para ler o texto do mês passado, que foi sobre encerrar ciclos, né? A gente às vezes sabe que a gente tem que encerrar alguma coisa e a gente fica com preguiça, a gente não tem vontade, ou a gente não tem mesmo, não gostaria que aquilo acabasse, e a gente vai levando, e muitas vezes a vida providencia esse encerramento pra gente, porque não depende da nossa vontade, e sim do caminho de luz que a gente traçou pra gente, do caminho de evolução que a gente está seguindo, do tipo de vibração que a gente está no momento. Então essas questões vão acontecer, quer a gente queira, quer não, e muitas são as vezes que, por a gente ter deixado pra lá, a vida toma uma atitude
pela gente, que a gente pode entrar nessa energia vingativa, não compreender o que aconteceu. E aí o que acontece? A gente já vem elaborando isso ao longo dessas semanas, a gente fica no lado primitivo de Escorpião, lembrando sempre dos 3 aspectos desse signo maravilhoso que traz em si essa energia do desapego e da transformação, mas a gente tem os 3 níveis, os 3 aspectos de Escorpião. Aquele mais primitivo, que é ligado ao ressentimento, às mágoas, ao apego, ao controle, que muitas vezes quando acontece algo na vida da gente que a gente não espera, que a gente não queria, ou que a gente queria ter agido antes, mas não fez, né? A gente fica o quê? Magoado, ressentido, fica preso nesse padrão de comportamento e isso vai estimular em nós o aspecto mais primitivo de Escorpião. Pode fazer com que a gente queira até se vingar, pense na situação, na pessoa com raiva. Somos gente, lembra disso que a gente é gente? E gente tá aqui na Terra justamente para poder lapidar o seu recipiente, então não é que a gente não vai sentir, vai sentir, mais qual que é o pulo do gato? Sentir que tô no primitivo, o que eu tenho que fazer? Usar as ferramentas que eu pratico, que despertam a minha consciência, para que eu possa trocar o meu nível de vibração, para que eu possa sair do aspecto primitivo de Escorpião e entrar no aspecto moderado. E aí sim, eu vou estar vibrando na águia e não no Escorpião. Na águia eu consigo perceber esse aspecto primitivo. Poxa, olha eu aqui, uma pessoa que tento tanto ser uma pessoa melhor, que estudo, que me conecto, que pratico. Senti raiva, senti ressentimento, tive lá uma vontade de dar uma vingadinha da pessoa. O que eu posso fazer agora? Eu não vou dar asas a esse tipo de sentimento, nem pensamento, né? Não vou alimentar esse pensamento, esse sentimento, para não levar às vias de fato. Vou perceber que eu tô no aspecto primitivo, tô sendo o Escorpião que quer usar o ferrão para se vingar e vou fazer o quê? Encarar essa realidade e aceitar. Se isso aconteceu comigo da maneira que aconteceu, muito provavelmente foi porque eu permiti que acontecesse, muito provavelmente foi porque eu não agi antes da vida agir no meu lugar. Isso tudo a gente deve considerar, isso tudo a gente deve pensar e, acima de tudo, praticar isso que desperta a nossa consciência, esse pensamento, vai ativar em mim um novo sentimento. E aí, quem sabe, eu consigo me conectar com um aspecto mais elevado que é Fênix. Esse que renasce das cinzas, eu consigo olhar de uma perspectiva superior e de repente pensar, nossa, pensando bem, ainda bem que isso aconteceu, porque se isso não tivesse acontecido, eu demoraria muito para fazer algo, eu demoraria muito para perceber algo, eu demoraria muito para transformar algo. Então, no fundo, é sempre a gente lembrar de que somos seres de muita sorte, amparados pela luz do Criador e temos a possibilidade de perceber os aspectos de Escorpião na vida da gente e conscientemente escolher qual deles eu vou me conectar, com qual deles eu vou usar a minha energia ou para qual deles eu vou precisar transformar a energia para conectar sempre com um aspecto mais superior, sempre lembrando que cabe a nós, cada um de nós, elevarmos as nossas vibrações. E para isso é que sempre temos essa oportunidade de fazer as correções. Tikkun é o termo hebraico para correção, e o Tikkun de Escorpião, as correções de Escorpião, são vencer os aspectos sombrios. Então é um mês, a gente já vem conversando disso aqui todo encontro, é um mês daqueles, né? Ou você acha que vencer aspecto sombrio é na luz? Não, né, gente? É na sombra mesmo. Então, é naquela situação que desperta em nós o aspecto sombrio que nós seremos convidados a reconhecê-lo, percebê-lo e nos elevarmos a ele. Aí a gente aprende a dar o troco na medida certa e perdoar. Quando a gente consegue conectar com a Fênix, ter esse olhar, né, mais superior, lembro sempre do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora,
né? Então, você ser o observador do que está acontecendo na sua vida agora, é você conseguir se afastar, né? Ter esse olhar superior, mas acima de tudo, se afastar emocionalmente daquela situação que está trazendo o desequilíbrio, para a gente poder ver o que está acontecendo sob uma nova perspectiva. E isso nos ajuda a nos elevar à impulsividade, a perceber que, olha, cada um dá o que tem, as coisas são o que são, né? Não há nada além da luz do Criador. Deus escreve certo por linhas tortas, então nenhum de nós é vítima de nada. E aí a gente consegue confiar na luz e soltar. Falou, beleza, já que é assim, vamos, que eu consiga cada vez mais perceber esses aspectos na minha vida, no meu dia a dia, e cada vez mais também poder perceber a facilidade que eu tenho para poder me elevar. Uma das ferramentas que eu sempre trago para a gente aqui são as letras do mês. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. Então, nas letrinhas de escorpião, as letrinhas de escorpião são Dalet e Nun. Dalet, que criou o planeta Marte, que, de acordo com a astrologia cabalística e a astrologia contemporânea, é o regente de escorpião, e Nun, que criou o signo, a constelação de Escorpião. Meditar em Dalet Nun ajuda a gente a abrir as portas do entendimento, ajuda a gente a ter humildade para receber a cura, ajuda a gente a receber a outra pessoa e nos conectar com a energia da abundância, da prosperidade. Então, é uma excelente ferramenta de conexão e sempre faço esse parzinho de sugestão, além das letras do mês, a linha do Anabecoa. Nesse mês de escorpião, nós podemos meditar na terceira linha do Anabecoa, que nos liga à esfera de Tifaré, trazendo para a gente o equilíbrio. É um mês onde as nossas emoções estão muito intensas. Comentei aqui no nosso encontro da semana passada. De acordo com a astrologia cabalística, Escorpião é um signo de água e fogo. Então, a gente fala do mar, a gente fala do dilúvio. Aliás, nós vamos entrar nessa energia do dilúvio agora, se não me engano, do dia 18 até o dia 28. Então, é bom a gente ficar atento também como que estarão essas águas mexidas dentro de nós. Então, a gente consegue equilibrar essa água e não deixar ela fervilhando, borbulhando dentro da gente, se a gente conseguir usar a terceira linha do Anabecoa. Se a gente meditar na linha todinha, Nun, Gimel, Dalet e Yud, Kaf, Shin, nós estaremos conectando a Tifaré, a coluna do meio, o equilíbrio. A gente abre o canal de sustento, rejuvenesce o nosso corpo e remove a morte de todos os aspectos da nossa vida. Como uma dica extra nessa semana de lua cheia, tão intensa, com tanto movimento no céu acontecendo, eu aconselho a gente usar as últimas 3 letrinhas Yud, Kaf, Shin. Se a gente meditar em Yud, Kaf, Shin, nós estaremos meditando para que nossas células retornem ao estado embrionário, então elas ficam purificadas e revitalizadas, recuperamos a centelha da luz espiritual do lado escuro da nossa natureza, já que a gente tem que vencer os aspectos sombrios, e enfraquece o ego e fortalece a alma. E Yud Kaf Shin é assim um excelente remédio, principalmente quando a gente está navegando entre os aspectos de escorpião, primitivo, moderado e elevado. Então, às vezes, a gente está lá naquele primitivo, sentindo aquela mágoa, aquele ressentimento, respira fundo, lembra de Yud Kaf Shin, medita em Yud Kaf Shin, ele transforma os opostos, recupera a nossa luz, ajuda a gente a se elevar, né, desse nível primitivo para um nível moderado. Tô no moderado, consegui me acalmar, vou meditar de novo, Yud Kaf Shin, sempre da direita para a esquerda, Yud Kaf Shin, que assim eu consigo mais uma vez me elevar e aí eu consigo conectar com esse aspecto mais elevado de escorpião, trazendo a fênix
para os meus pensamentos, para os meus sentimentos e para as minhas ações. Eu desejo que todos nós consigamos essa conexão, essa meditação e cada vez mais sairmos do aspecto primitivo rumo ao elevado. E agora no nosso momento dicas astrológicas, esse signo maravilhoso, tão transformador que é Escorpião, pertence ao elemento água, a sua qualidade é fixa, por isso que às vezes é tão difícil tirar de lá de dentro, porque fixa intensamente a experiência. Os planetas regentes, Marte, e na astrologia moderna também temos Plutão, não é à toa que Plutão é conhecido como o regenerador. Por isso que ele é regente de Escorpião, regente moderno de Escorpião, já que a palavra-chave é eu renovo. A energia positiva, transformação, a energia negativa, controle, partes do corpo correspondentes são órgãos sexuais e de eliminação. Escorpião combina com os signos de água, os outros signos de água, Câncer e Peixes, e com os signos de terra, Capricórnio, Virgem e Touro, e a pedra que equilibra a energia de Escorpião é obsidiana. Obsidiana, além de equilibrar a energia de Escorpião, é uma pedra conhecida por afastar obsessores. Então, olha que interessante, lembra que o obsessor só chega perto porque você deixou. Então é bom a gente usar a obsidiana para afastar de nós as influências negativas que a gente mesmo atrai, ou seja, ajuda a gente também a vencer os nossos aspectos sombrios. Coisa maravilhosa. A lição de casa para essa semana é: mantenha-se calmo. Tomar decisões precipitadas não ajuda. Agir na hora da raiva não ajuda. Agir com mágoa e ressentimento, então, acho que é só triplicar o karma da gente. A gente não quer. Nós queremos transformar o karma em dharma. Olha o Yuji Kafshin transformando os opostos. É isso que a gente quer. Vamos fazer das tripas coração, olha os órgãos de eliminação, Escorpião. Vamos fazer das tripas coração para manter a calma, para conectar com a luz, para praticar gelo na testa, mel na boca. Ou então, lembra também que a gente já falou aqui algumas vezes de eu tô com a boca cheia d'água. Faz de conta que você deu um gole daqueles e não engoliu a água ainda, ao invés de sair falando que não deve ou tomando decisões precipitadas. Vamos todos ter muita atenção. E para ajudar a gente também nesse momento, eu convido você a ouvir o podcast Conte com os Astros, está sempre domingo no ar. Eu estou colocando no TikTok também para quem preferir assistir o vídeo. Então todo domingo tá lá, às vezes 10 da manhã, às vezes um pouquinho mais tarde, mas tá lá falando para a gente ter atenção essa semana, um resuminho para nossa semana. Gentileza gera gentileza. Época de amor intenso, cuidado, hein, com paixões avassaladoras, aquele sentimento de que, se não for agora, não é nunca mais, cuidado, estamos aí na temporada de Escorpião e Vênus ingressando em Escorpião no dia 6/11, muita atenção, e segue o caem as máscaras, as revelações continua, é muita confusão que vem pela frente, muita confusão, afinal de contas, estamos no mês do dilúvio é confusão, é tanta confusão nesse mundo que não sei não se não vem novos dilúvios por aí, vamos ter bastante atenção, não é o meu desejo, é só uma constatação, certo? Eu espero que todo mundo possa ter uma semana calma, ainda que a semana esteja tensa, ainda que os aspectos estejam desafiadores, ainda que haja muito movimento em Escorpião, vamos todos agir com muita calma em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, uma excelente semana para todo mundo e até a semana que vem. Tchau! Yuji Kafshin na veia, hein? Tchau!